Graça e paz. Então vamos iniciar, meus irmãos. Sejam bem-vindos, né? Aqueles que nos visitam. Aí eu consigo ver, eu acho que um visitante ali. Nós estamos estudando sobre ídolos do coração. E quando a gente fala de idolatria, parecia ser algo muito distante, né? Não é comum à nossa cultura vários deuses, como na introdução do livro, esse livro aqui, Ídolos do Coração, da Elise Fitzpatrick. Como em alguns países tem o costume de adoração de vários deuses. E em nossa aula anterior, a gente viu com o nosso irmão Danilo, né, o teólogo já formado no seminário, só aguardando aí a questão da ordenação pastoral. A gente viu a questão gerais da idolatria, né? O que é a idolatria? Lembram da história que ele tratou? A história dele foi baseada praticamente na história de Raquel. Que Raquel, ela roubou deuses da casa de seu pai na hora que fugiu com Jacó, e ela dava muita atenção à questão de ter um filho. Ela colocou a questão de ter um filho, toda a justificação, a alegria de viver dela, ao ponto dela chegar para Jacó e falar assim: dá-me um filho, senão morro. Então, a gente viu isso aí na aula passada. Hoje, a gente vai tratar do assunto da adoração não dividida, ou seja, né, como a gente ter uma adoração genuína ao nosso Deus. E essa aula é baseada no capítulo 2, tá, do livro Adoração Dividida. Então, como foi sugerido pelo Danilo na aula passada, é um livro de fácil leitura, né, bem tranquilo para a gente estar entendendo e aprendendo sobre essa questão da idolatria, como ela está muito mais presente do que gostaríamos, né, em nossas vidas. Eu gostaria que essa aula, né, não fosse somente um monólogo. Os irmãos, né, existem muitos irmãos capacitados aqui que queiram contribuir, fazer comentários na aula. É só levantar o braço ali, que o nosso irmão Tiago lá leva o microfone lá, porque a aula está sendo gravada. Então, para que todos possam contribuir e crescermos juntos, né, aprendermos juntos essa questão entendermos melhor como a idolatria age em nós. Então, vamos iniciar nossa aula fazendo uma oração? Bem? Senhor Deus, graças te damos porque Tu tens nos sustentado, tens nos guardado. A Ti toda a honra, toda a glória e louvor, Pai. Nos ajuda, Pai, no entendimento da Tua palavra, nos ajuda, nos capacita, Pai, para desenvolvermos, Pai, a nossa santificação. Nos ajuda contra os ídolos do nosso coração, Pai. Muito obrigado. Abençoa essa aula, que nossos corações possam ser terrenos férteis, Pai, para aprendermos e guardar e aplicarmos os Teus mandamentos, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Alguém poderia ler esses versículos, Mateus 22, 34 ao 38? Nosso irmão Itamar ali vai fazer a leitura. 22. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Obrigado, irmão Itamar. Então, vamos focar, né, no primeiro mandamento. Então, essa leitura também foi feita na aula passada, né? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, nós vemos aqui que há uma ordem clara do que Deus espera de nós, que é o quê? Amor, adoração não dividida, uma adoração exclusiva, ou seja, uma devoção total ao nosso Deus.
E para nos ajudar nesse entendimento, nós temos os símbolos, né, de fé que a Igreja Presbiteriana adota. Então, a gente consegue entender melhor, né, quais são os deveres exigidos no mandamento na pergunta 104 do Catecismo Maior de Westminster. Então, quais seriam os deveres exigidos no primeiro mandamento? Então, está aqui a nossa pergunta. E qual seria essa resposta? Então, os deveres exigidos no primeiro mandamento são o conhecer e reconhecer Deus como único verdadeiro Deus e nosso Deus, adorá-lo e glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de o agradar em tudo, e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa. E ali embaixo, né, que está em letrinhas menores ali, todas as referências, né, na hora que aqueles que redigiram a confissão de fé e os catecismos colocam como referência. Então, entendam a dificuldade de guardar o primeiro mandamento. Será que seria fácil, né, analisando tudo, os deveres que está nessa resposta aqui? Os irmãos acham que seria fácil a gente ter uma vida totalmente plena e adorando a Deus como o primeiro mandamento exige? Será que é tranquilo, é fácil a gente conseguir isso? Então, dessa resposta, né, a autora ela propõe 4 perguntas para a nossa reflexão, para nos ajudar a entender nessa questão do ídolo, né? Se a gente está dando a devida adoração a Deus. Então, vamos lá, sobre o verbo pensar. Então, ela propõe a seguinte pergunta para nós: penso em Deus continuamente ou só de vez em quando? Nos momentos em que desejo ou preciso de algo? Ou seja, eu só penso em Deus quando eu estou com uma demanda, né, ainda que essa demanda seja justa? Ou outra, em relação ao verbo meditar em Deus. Medito em Deus, e medito em seu caráter, em sua santidade, em sua bondade e seu amor? Será que estou sempre meditando em Deus? Lembrar-se de Deus. Lembro-me dele em tudo o que faço e digo ou raramente penso nele. Sobre confiar em Deus. Confio nele de fato ou confio em outras coisas, como meu currículo, minha capacidade e meu trabalho? Então, irmãos, talvez a idolatria, né, parecia um pecado distante, né? Quando a gente, para quem estava aqui na primeira aula, então quem não tem esse entendimento, achando que a idolatria somente é adorar outros ídolos, imagens, deuses ou coisas ruins às vezes que fazemos, por exemplo, pornografia, ganância por dinheiro, poder. Então a gente vê que a idolatria é algo muito mais amplo. Então, para nos ajudar a identificar e reconhecer nossa idolatria, a gente vai começar a debater o conceito de adoração, visto que a adoração genuína será tema central do nosso estudo. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem que ter uma ideia do que é a adoração. Então, quem dos irmãos aí poderia dar uma definição de adoração? O que o irmão entende por adoração? Eu gostaria que os irmãos contribuíssem um pouco com a aula. Qual é o seu entendimento de adoração? O que é adoração? Quem gostaria de dar uma resposta aí? Que tem uma ideia de adoração. Ah, não, adoração para mim é isso aqui. Quem que gostaria de dar uma ideia? Ao Gabriel lá atrás, lá. Seria
os atributos de Deus e dar glória a Ele por causa disso? Também, interessante. Quem mais gostaria de dar uma declaração do que é adoração? Mais alguém gostaria de dar uma contribuição sobre isso? Acho que uma veneração, né, de algo, seja Deus ou qualquer outro aspecto que a gente tenha na nossa vida, uma veneração absoluta, talvez. Amém. Quem mais? A Raquel? Acho que você colocar uma coisa como sendo muito importante e viver aquilo assim, como se fosse uma referência para você, você faz tudo em função daquilo, assim. Exatamente, fazer tudo em função de alguma coisa. Alguém mais? Então, a fim de termos uma trilha, né, para o nosso estudo, né, uma ideia, eu vou apresentar aqui algumas definições, né, de teólogos e pastores, né, conceituados da linha reformada, do que é adoração na visão deles, tá? Para que a gente tenha ideia do que é uma adoração não dividida. Então vamos lá, John Stott, teólogo britânico, o que ele diz, o que é a adoração? Toda verdadeira adoração é uma resposta à autorrevelação de Deus em Cristo e nas Escrituras. Surge como fruto da nossa reflexão sobre quem Ele é e o que Ele fez. A adoração a Deus é despertada, instruída, inspirada pela visão de Deus. O verdadeiro conhecimento de Deus sempre nos levará à adoração. Então essa é a definição que o teólogo britânico John Stott nos traz. Donald Arthur Carson, teólogo reformado americano. Então, a adoração é a resposta adequada de todos os seres morais. Então, ele utiliza esse termo, seres morais, porque ele não quer dizer que é uma resposta só dos homens e também dos anjos. Todos os seres morais e sensíveis a Deus, atribuindo de maneira agradável toda a honra e valor ao seu Deus Criador, porque precisamente Ele é digno. Tal adoração, portanto, manifesta-se tanto na ação, tanto na adoração como na ação, tanto no cristão individual quanto na adoração coletiva. Então, Matt Chandler, pastor americano, diz o seguinte: a raiz da adoração, portanto, a raiz da adoração cristã, portanto, é reconhecer, submeter-se e ter prazer na supremacia da glória de Deus, ou seja, em todas as coisas. E agora uma última definição, e eu queria que a gente meditasse mais nela. John M. Frame, filósofo cristão e teólogo calvinista, ele explica sobre dois aspectos da adoração, no sentido amplo e no sentido restrito. Então, no sentido restrito, a adoração está ligada aos aspectos presentes na liturgia do culto e louvor. Por exemplo, Deus orientava como o culto deveria ser prestado no Antigo Testamento. Então, por exemplo, o que os irmãos podem dar exemplo que ocorria no Antigo Testamento? Ofertas, sacrifícios, cânticos. Da mesma forma, fez no Novo Testamento. Leitura da palavra, chamamento à contrição, aos pecados, né? Você falar dos seus pecados, louvores, leitura da palavra, exposição da palavra. Então, esse seria o sentido restrito da adoração, né? E, enquanto no sentido amplo, adorar a Deus é obedecer a Ele e sacrifício vivo do nosso corpo. É dentro dessa ideia do sentido amplo da adoração que a gente vai tratar hoje. E ele complementa, né, a sua fala quando ele adota o sentido amplo. Pensar sobre a vida desse modo é uma motivação para o comportamento piedoso. E essa imagem nos mostra novamente como todo pecado transgride o primeiro mandamento. E também como toda ação justa a cumpre. Então, numa conclusão momentânea, né, do que a gente viu até agora,
a gente pode resumir que a nossa maneira de viver é a forma de adorar a Deus. E Deus exige adoração exclusiva, né? É aí que a gente incorre no problema de infligir o primeiro mandamento a todo tempo. Então, no livro, né, na introdução do livro, a autora cita o seguinte, né, que numa pesquisa feita nos Estados Unidos, 76%, né, dos americanos consideravam-se inteiramente fiéis ao primeiro mandamento. O que vocês acham dessa afirmação? Você acha que é possível uma pessoa viver plenamente, dessa maneira, adorando a Deus o tempo todo, em todo momento? Tranquilo? Né? Porém, o verdadeiro entendimento sobre o primeiro mandamento deixa escancarada a nossa idolatria, né? Ou seja, a nossa adoração dividida, e nos mostra que somos totalmente dependentes de Cristo. Talvez uma justificativa, né, para esse falso entendimento é o que Tim Keller relata em seu livro Deuses Falsos. Também é um livro sobre idolatria, um livro muito bom também, sobre idolatria. Ele fala que temos dificuldade em lidar com ídolos escondidos em nosso coração e também com nossos ídolos culturais, aquilo que está tão presente na nossa cultura que a gente normaliza. A gente acha que é uma situação normal e que não vai estar pecando e não vai estar idolatrando aquela coisa. Então, permitam-me aqui fazer uma citação desse livro. Então, qualquer esperança cultural dominante que não seja o próprio Deus é um falso Deus. Portanto, os ídolos não só assumem forma individual, mas podem ser corporativos e sistêmicos. Então, quando estamos completamente imersos em uma sociedade de pessoas que considera normal determinada afeição idólatra, torna-se quase impossível discerni-la pelo fato do que é. Então, por exemplo, né, o que a gente tem muito forte na nossa cultura, que se não tomarmos cuidados, a gente tem isso como ídolo. O lucro, ser bem-sucedido na nossa profissão, bem-estar social, viajar e etc. Então, não estou dizendo aqui que isso são coisas ruins e que não são lícitas. Elas só não podem ocupar o nosso lugar, não podem ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. Então, isso tudo é lícito, a gente pode desejar isso. Só que a nossa alegria não está nisso, de forma que, se a gente não tiver isso aqui, a gente não tem motivo, não tem razão para viver. A nossa razão deve ser sempre Cristo Jesus, nossa alegria deve estar sempre em Deus. Até aqui tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém está com alguma dúvida? Tranquilo? Então, irmãos, às vezes é fácil, né, a gente identificar a idolatria quando ela é extremamente visível, quando eu estou adorando uma imagem. O exemplo que a autora usa, quando ela fez uma viagem para a China, para a Índia, e vê uma cultura de múltiplos deuses, né, o que a gente não vê aqui. Ou de uma forma que uma pessoa esteja fazendo uma coisa errada, vício em jogos, sexo, poder. E quando esses ídolos, né, são coisas boas, aí que a gente começa a ter dificuldade, né? O povo cristão tem dificuldade em entender essa situação. São lícitas, mas estão ocupando o lugar de Deus em nossos corações. Então, para ajudar a entender essa situação, a autora nos traz alguns exemplos de alguns personagens bíblicos que priorizaram, né, outras coisas ao invés da verdadeira adoração. Ou seja, eles tinham adoração dividida. Então, eu gostaria que, se alguém pudesse, fizesse a leitura de Lucas 10, do 38 ao 42. Lucas 10, 38 a 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços.
Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Obrigado, Arthur. Então, o caso de Marta, né, é uma demonstração clara de quando priorizamos a obra ao invés do Senhor da obra, aquele que é o motivo principal, né? E quando a gente analisa esse caso, num primeiro momento, não há nada de errado na atitude de Marta. Por quê? Haviam pessoas na casa, era costume daquela cultura a hospitalidade, você ser hospitaleiro, né? Receber bem as pessoas era o costume, chegava na casa, você tinha que lavar os pés para tirar a poeira, você oferecia água, você oferecia comida. E a gente tem que levar em conta também que antigamente tudo era muito mais manual, né? A alimentação, você tinha que preparar tudo, não era tão simples chegar no mercado e comprar tudo pronto e entregar. E se a gente levar em conta que Jesus estava com os 12, seriam pelo menos ali 16 pessoas. Então, imagine que as pessoas chegam na sua casa e você tem que servir 16 pessoas, não é o quê? Uma tarefa fácil. Concordam? Então, a demanda de Marta poderia ser considerada como justa, porque Maria não estava ajudando ela. Então, o que Maria estava fazendo? Aos pés de Cristo, escutando os ensinamentos. E o que podemos identificar no comportamento de Marta que fez Jesus chamar a atenção dela? O que os irmãos acham que ocorreu ali? O que podemos, assim, o que nos chama a atenção nesse versículo que Jesus chamou a atenção dela? O foco de Marta. Então, o que acontecia? Marta estava ansiosa. Vejam, né, que a gente vai ver que a verdadeira adoração produz alegria, satisfação, prazer no Senhor. Então, a Marta estava ansiosa e provavelmente frustrada com o próprio Deus, porque ela questiona: Senhor, não vai ajudar, não vai mandar Maria me ajudar também? Aí, o que Cristo fala para ela? Que a Maria escolheu o quê? A boa parte. Então, sobre isso, a autora, fazendo uma análise da sua vida, ela diz o seguinte: até mesmo em minhas responsabilidades no ministério cristão, enquanto eu leio aqui, os irmãos podem fazer uma reflexão com as nossas vidas, quando a gente está se desgastando, dando muito para a obra de Deus, sem focar no verdadeiro sentido do que é isso. Até mesmo em minhas responsabilidades no ministério cristão, é possível adorar deuses que eu mesmo crio, as divindades da minha reputação, de meus planos para o dia e de minhas ideias. É fácil ficar tão frustrada e envolvida com o serviço ao Senhor que me esqueço de amá-lo e adorá-lo. Nessas horas, de modo semelhante a Marta, começo a imaginar que Deus não se importa comigo. A verdade acerca de seu amor e cuidado sacrificial fica anuviada por meus planos e desejos. Também é fato que, muitas vezes, grande parte do trabalho que realizamos para o Senhor é, na realidade, uma forma de tentarmos salvar a nós mesmos, merecer bênçãos ou justificar a nossa existência. Então, essa passagem é usada para ilustrar a questão da adoração dividida. Marta estava ansiosa e preocupada com muitas coisas, enquanto Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus para ouvir seus ensinamentos, o que é descrito para nós como a boa parte.
Isso destaca a nossa tendência de priorizar serviço prático ao invés de adoração genuína. Então, aqui eu quero deixar bem claro que, né, que o serviço ele é muito importante. Deus governa a igreja dessa maneira também. O que não podemos fazer é priorizar o serviço ao invés de uma adoração genuína a Deus. Deixar de ouvi-lo, somente trabalhar por conta da nossa reputação e interesses pessoais. Talvez se Marta estivesse servindo com alegria, né, se a motivação de Marta talvez não fosse essa questão de ficar preocupada com o que as pessoas iam pensar, que a casa dela não estava sendo hospitaleira, que ninguém ofereceu nada. Então, se a Marta estivesse servindo com alegria e prazer no Senhor, talvez Cristo não teria chamado a atenção dela. Então, ele chama a atenção de Marta para que futuramente fosse nos chamar a atenção para que fizéssemos a coisa certa com a motivação certa. Até aqui tudo bem, irmãos? Alguém quer fazer algum comentário, alguma explanação? Então, vamos passar para outro exemplo aqui que a autora nos dá. Alguém pode fazer a leitura de 1 Samuel, capítulo 2. Do 12 ao 17. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metiam na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomará quando quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de madar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Obrigado, Raíssa. Então, irmãos, essa é a história do sacerdote Eli. E, em resumo, o que Eli deixou de fazer com seus filhos? Disciplinar seus filhos, ensinar seus filhos. Então, a história de Eli reflete, né, de como podemos colocar pessoas que amamos no lugar de Deus. Isto fica claro quando Eli não disciplina seus filhos. E aí eu vou fazer a leitura aqui de 1 Samuel 2:29. Então, 1 Samuel 2:29 fala assim: por que pisai aos pés os sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei e me fizeram da minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores e todas ofertas do meu povo de Israel? Ou seja, Eli estava honrando mais aos filhos do que a Deus. Então, isso deixa o quê? É evidente a falta de compromisso com Deus. É óbvio, né, que devemos
amar nossos filhos. E isso também significa corrigi-los. A gente vê isso em Provérbios 13, 24. O que Eli sentia por seus filhos era um amor deturpado, era idolatria, que no final de contas prejudicou toda a sua família e sua descendência. Aqui a gente vê, quando no decorrer da história, a gente vê que Israel ele é invadido, os filhos de Eli são mortos e também Eli é morto. Então, sobre esse tipo de amor, Timothy Keller comenta o seguinte: se alguém coloca um filho no lugar do Deus verdadeiro, cria um amor idólatra, que sufocará a criança e estrangulará o relacionamento. Então, a gente deve disciplinar nossos filhos, para que eles, quando cheguem lá na fase adulta, permaneçam cientes da palavra. Não podemos incorrer nesse erro. Então, essa história, né, nos faz refletir sobre nossos comportamentos. O comportamento a quem amamos, né? Será que tomamos atitudes que honram a Deus, ainda que essas atitudes aborreçam nossos familiares? Como Cristo relata em Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aí está claro, irmãos, né, que nós devemos honrar a Deus acima de tudo, ainda que a gente deixa infeliz os nossos filhos. Eu sou pai de 3, né? A minha esposa sabe a luta que a gente tem lá em casa. E quantas vezes a gente tem que aborrecê-los para que eles façam a coisa certa. Eles vão ficar irritados, bravos, às vezes não quer vir para a igreja, a gente arrasta, manda, briga. Por quê? Porque a gente quer honrar a Deus. E isso deve ser sempre a nossa atitude. Ainda que sejamos falhos, ainda que às vezes dá vontade de largar. E a própria Bíblia diz o seguinte, né, que quando Deus, uma das punições que Deus dá para o homem é tirar a mão, é deixar ele com o seu próprio pecado. Isso é uma das punições que o homem faz. Então, a gente tem que buscar sempre honrar a Deus. Então, a autora discorre que honrar a Deus significa colocar em primeiro lugar o prazer e a glória do Senhor. Significa ter respeito e deferência por Ele e estimá-lo acima das opiniões a quem amamos. Significa ter a disposição de sofrer de respeito até perseguição a fim de respeitá-lo. Podemos identificar a adoração a falsos deuses em nosso coração quando honramos alguma coisa, né, seja nosso familiar, mais do que a Deus. Então, vamos ao exemplo agora de Abraão. Leitura de Gênesis 22, 1 a 19. Alguém poderia fazer essa leitura? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha dos holocaustos e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão o altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendais a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu holocausto em lugar de seu filho. E pôs-se Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí disse-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão para os seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Obrigado, Tiago. Toda vez que eu leio essa passagem, a história de Abraão, confesso que dá um aperto grande no coração, porque a gente se imagina naquela posição lá. E aí a gente entende o sacrifício de Cristo, né, que deu seu único filho para que nós fôssemos salvos. Então, a história de Abraão é usada para exemplificar a confiança e a obediência a Deus. Abraão demonstrou fé ao confiar que Deus cumpriria suas promessas, mesmo quando pareciam impossíveis. Abraão ofereceu Isaque como sacrifício, o que foi prova da sua devoção e confiança a Deus. Então, a confiança de Abraão nos leva a refletir o seguinte: quando estamos em situações adversas, temos plena confiança em Deus? Quando nosso filho está doente, quando perdemos nosso emprego, quando estamos em conflito com alguém na igreja, né, por algum motivo. Então, de maneira bem clara, a autora nos faz refletir sobre nossas atitudes ao ser sincera com seu próprio estado. Então, gostaria de dizer que sempre confio em Deus. Desse modo, né, dessa maneira, de uma confiança plena. Mas não é o caso. Muitas vezes me pego vacilando e questionando a bondade e a veracidade de Deus. Creio que Deus é bom e posso confiar nele e em sua palavra, mas essa convicção sempre compete com outras crenças no meu coração. Então, é difícil, irmão, ter plena confiança em Deus a todo tempo. E esse exemplo, né, ele é um exemplo que, digamos assim, positivo na questão da idolatria. Nesse caso, Abraão não fez como fez Eli. Ele é pesado, difícil para a gente entender, né? E até agora a gente viu assim, só exemplos negativos, né, de pessoas que tiveram a idolatria. Que não conseguiram, né, tiveram atitudes erradas. Marta, Eli, e Abraão teve confiança no extremo daquela situação, coisa que é difícil a gente ver hoje, difícil de a gente conseguir. E isso, agora a situação começa a girar e vai favorecer um pouco as nossas vidas no exemplo de Pedro, que a gente vai fazer agora a leitura de Marcos 14, 27. Deixa eu fazer a leitura desse aqui, tendo em vista que a hora já se adianta.
Marcos 14, do 27 ao 31. É a história de Pedro, de quando Pedro nega a Cristo. Então, vou ler. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse Pedro, cheio de autoridade, cheio de alta confiança: eu jamais te negarei. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. E a ênfase aqui é em Pedro. Então, lembram das pesquisas que mencionei no início da aula? Né, aquela que de 76% acreditavam ser fiéis 76% dos americanos, né, acreditavam ser fiéis ao primeiro mandamento. Aí a pergunta que eu coloco agora: será que nós somos 100% fiéis ao primeiro mandamento? Então, a história de Pedro mostra a nossa realidade, narra exatamente como somos. Dizemos estar com Jesus, mas o negamos em várias áreas de nossa vida. Por quê? E aí temos alguns motivos, né, que são os ídolos do nosso coração. Porque temos medo que zombem de nós, que nos persigam, que nos critiquem. Agora vamos para a leitura de João 21, 15 a 17. Aqui Cristo já havia ressuscitado, então vou fazer a leitura. Depois de terem comido, perguntou a Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta meus cordeiros. Tornou-lhe perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristece, porque Cristo tinha perguntado pela terceira vez. E respondeu-lhe o Senhor: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, Cristo auxilia Pedro a entender a sua fraqueza, ao perguntar 3 vezes se ele o amava. Cristo sabia disso, mas Pedro precisava entender que não era por suas próprias forças, e sim pelas de Cristo. Então, a autora, sobre essa história, ela comenta o seguinte: aflito e triste, Pedro foi obrigado a reconhecer: Senhor, tu conheces meu coração, sabe dos amores que competem por minha atenção dentro dele. Eu te amo, mas tu sabes que falhei em amar-te, quando Pedro nega 3 vezes a Cristo. Pois amei outras coisas, especialmente as pessoas, a opinião delas a meu respeito. Será que eu te amo mais que estes? Meu amor é mais forte do que o deles? Senhor, somente tu o sabes. Em essência, a resposta do Senhor foi assim: sim, Pedro, eu sei, e agora você também sabe. Sirva-me ao cuidar do meu povo, mas ao fazê-lo, tenha em mente a quem você está servindo. Tenha em mente a quem você deve adorar. Lembre-se, eu sou o único forte o suficiente para salvar. E lembre-se, você não é melhor do que aqueles a quem serve. Então é nesse sentido que devemos ter um olhar atento para o nosso coração e pedir a Deus para nos mostrar nossos ídolos, aquilo que pode nos fazer negá-lo. Aí o reverendo Jailton Lima do Nascimento, que é pastor titular da Igreja Presbiteriana de Vitória,
ele comenta o seguinte: o fato de sermos cristãos não nos livra das terríveis tentações provenientes do mundo, tentações idólatras, do príncipe da potestade do ar e das inclinações da carne. Precisamos nos valer dos meios de graça, oração, leitura e meditação nas Escrituras, recepção dos sacramentos e participação na adoração comunitária, e caminhar com humildade na presença do Senhor para não sermos espiritualmente derrotados. Então, já chegando aqui no final da nossa aula, que possamos entender que somos fracos e totalmente dependentes de Cristo. Então, finalizando aqui, né, e depois abrir para perguntas àqueles irmãos que quiserem, eu gostaria de deixar 3 perguntas que a autora faz no livro para que a gente possa refletir sobre a nossa situação. E, ao finalizar, fazer uma leitura aqui em síntese de um parágrafo do livro que eu achei bem interessante. Então, a primeira pergunta que a autora propõe, né, para nos ajudar nessa questão da idolatria. Ao refletir sobre Marta, Eli, Abraão e Pedro, que verdade eles ensinam sobre adorar de todo o coração? Com qual dessas pessoas você se parece mais? Em que aspectos você falha? Quem ou o que compete mais intensamente por seu amor? Aí, no caso, pense pelos seus relacionamentos com pais, cônjuges, filhos, amigos, ou seja, qualquer pessoa importante na sua vida. Então, agora, finalizando aqui, eu gostaria de ler um parágrafo do livro. Ao continuar a examinar a influência de falsos deuses, será importante lembrar que, embora você se sinta fraco e vulnerável, se pertence a Deus, Ele o fortalecerá e o guardará. O fato de você lutar contra amores concorrentes não é surpresa maior para o Senhor, para Deus, né, para Cristo, do que as negações de Pedro. No entanto, Deus amparou Pedro quando ele caiu e amparará a nós também. O simples fato de você estar nessa batalha é prova de que verdadeiramente pertence ao Senhor. Então, que Deus nos ajude, né, com os nossos ídolos, que a gente possa orar para que eles mostrem nossos ídolos e a gente continue aí no desenvolvimento da nossa salvação. Então, assim eu finalizo a minha aula aqui e deixo aberto para perguntas, se alguém quiser fazer alguma colocação, perguntar, tirar alguma dúvida. Alguém? Então, acredito que a gente possa encerrar. Eu vou pedir aqui a Raíssa que faça uma oração encerrando a nossa aula e assim tem algum aviso, alguma coisa, e assim a igreja está despedida. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento, reunidos na tua casa para aprendermos um pouco mais do Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza, Senhor, no aprendizado da tua palavra, e para que dia após dia nós possamos lutar contra aquilo, ó Deus, que nos distancia do Senhor. Muitas vezes imaginamos que não construímos ídolos nos nossos corações, mas o Senhor nos sonda e o Senhor nos conhece muito mais do que nós mesmos, ó Deus. E nós te pedimos misericórdia e ajuda, ó Deus, para que nós possamos, dia após dia, lutar contra isso, ó Deus, e termos sempre o Senhor como centro das nossas vidas, o Senhor como aquele que é a nossa referência de vida, é aquele que nós louvamos e adoramos verdadeiramente, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nos ajuda a, dia após dia, estarmos mais próximos do Senhor, ó Deus. Te agradecemos e louvamos também pela vida do Rodrigo, ó Deus, que tem se disposto a estar nos conduzindo também em aulas, ó Deus. Obrigado pela vida não apenas deles, mas de todos os professores, ó Deus, que se dispõem a estar nos conduzindo, ó Deus. Aprendemos mais de Ti, ó Deus. Louvamos ao Senhor pela Tua igreja e te pedimos para que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas e nos traga logo mais à noite para continuarmos honrando, adorando e louvando ao Senhor, ó Deus. É o que nós pedimos nessa manhã, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Estão despedidos.